Vai começar o podcast do Brazilian Times. Olá, eu sou Eliana Marcolino, sou jornalista colaboradora aqui do jornal Brazilian Times e estamos para mais um programa Só Notícia Boa. Atenção, para você que gosta de cultura, anote aí na sua agenda. No dia 1º de dezembro vai ter um encontro incrível em Uster, que é Café com Música, Livros e Artes, sob a coordenação da Márcia Rocha, que é uma grande escritora, e ela está fazendo esse movimento cultural em Uster. Vai ser das 6 às 8 da noite. Para você que está interessado, siga-nos no nosso Instagram, Eliana Marcolino Oficial, e a Márcia Rocha, a filha da Raimunda. Entre aí no nosso Instagram que você vai ter mais informações sobre este grande evento. Uma outra coisa muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o professor Kleber, juntamente com a sua equipe altamente qualificada, está oferecendo para a nossa comunidade um curso de business para a formação de jovens líderes. Falo para vocês, ainda tem vagas. O professor Kleber está com uma proposta incrível para os nossos filhos brasileiros aqui nos Estados Unidos, para eles criarem o próprio business. Então já tem cursos aqui na cidade de Marlborough, tem em Framingham, tem em Boston, em várias cidades aqui no estado de Massachusetts. Ficou interessado? Entre em contato no Instagram do professor Kleber Serafim, @Kleber Serafim. Nós também temos mais informações sobre este curso. É só entrar no meu Instagram que você vai ver mais informações sobre o curso de business para os jovens e adolescentes. Gente, está aproximando também aí o grande evento do Brazilian Times, que é o Baile de Gala. Dia 14 de dezembro vai ser o grande jantar de gala do Brazilian Times. É um momento muito oportuno, onde a comunidade brasileira se reúne para uma grande festa, onde o Jornal Brazilian Times, ele vai honrar os brasileiros que aqui estão lutando, conquistando, fazendo o melhor para a nossa comunidade. Se você tem interesse em participar desse baile de gala, entre em contato aqui com a redação do Jornal Brazilian Times para você ter mais informações. Nos acompanhe também aí no Instagram, @Brazilian Times. Eu quero, antes de começar o nosso programa, fazer um agradecimento muito especial ao Dr. Vinícius Bicalho. Ele que acreditou nesse projeto, está conosco nessa parceria, já tem 2 meses. Muito obrigada, Dr. Vinícius, pelo seu trabalho. O Dr. Vinícius tem um escritório de advocacia e consultoria jurídica na Flórida, mas ele atende em todo o território norte-americano. O advogado Vinícius Bicalho. Vocês também, para ter mais informações sobre o trabalho dele, sobre consultoria jurídica, podem acompanhá-lo no Instagram, @ViniBicalho. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, notícia boa, porque eu já sempre falo para os nossos convidados. Tem notícia boa? Vem para cá, sente à mesa e compartilhe conosco. E hoje eu estou aqui com o nosso amigo, né, o Jaime Zimmer. O Jaime Zimmer, que é escritor, que é mentor e podcaster. Eu já tive a oportunidade de participar de um programa com ele, tivemos um bate-papo maravilhoso, né, Jaime? E agora, hoje, ele está aqui comigo para participar do Só Notícia Boa, para trazer boas notícias. Tudo bem, Jaime? Maravilhoso estar aqui com você, uma professora de comunicação, é aprendizado direto. Sou muito agradecido, honrado por estar aqui contigo. Jaime, nós é que agradecemos, né? Você que atendeu tão prontamente o nosso convite para estar aqui, para a gente compartilhar um pouco, para saber um pouco mais sobre você. Eu acho que é importante isso, nós nos conhecermos nessa comunidade aqui, né, em Massachusetts. E eu quero saber mais, né? Eu encontro com o Jaime, já tive a oportunidade de fazer uma matéria para você aqui no Jornal Brazilian Times, mas a gente fica com algumas curiosidades, né? Quem é o Jaime Zimmer? Quais são as suas origens? Onde você passou a sua infância, Jaime? Em Porto Alegre, eu sou gaúcho de Porto Alegre. Uma infância em que aproveitei a fase de criança, sempre vendo meu pai como um grande empreendedor,
Minha mãe sempre muito presente, irmãos. Sou muito agradecido pela minha infância. Mas eu sou lá de Porto Alegre, um pouco diferente da maioria dos imigrantes aqui na América, com a cultura gaúcha em certa parte, é uma cidade grande, então eu digo que eu sou um gaúcho que pegou mais a parte da cidade de Porto Alegre contemporânea, não tanto arraigada com a cultura gauchesca. Pouco chimarrão houve na minha vida. Churrasco sim, porque isso é padrão lá. Então acredito que todo gaúcho ele participa disso. Mas eu cresci nesse ambiente em Porto Alegre. A nossa cultura, de alguma forma. Sou filho de alemães, não é? Então vem com aquela cultura alemã, uma parte boa da cultura europeia. Enfim, é uma infância muito boa. Família tradicional? Bem característico, né? Pai e mãe, os filhos arraigados lá com a família. A mãe, uma pessoa que concentrava aquele papel de mãe mesmo, protetora, queria estar sempre junto. Então foi uma curtição muito boa. Irmãos ótimos, sensacionais. Você tem quantos irmãos? São 13, uma irmã, 2 irmãos. Estamos em 4. Pude brincar bastante, então, Tive o lado de brincadeiras e de responsabilidades. Meu pai sempre teve negócios. Então já cresci, filho mais velho, até a gente comentou isso anteriormente. Filho mais velho, com mais cobranças, imagino, buscando sempre ter mais responsabilidades. Mas equilibrado, sabe? Agradecido. Muito equilibrado. Jaime, e como é que foi essa ideia de vir morar aqui nos Estados Unidos? Isso, então, depois de muitos anos já na América, me descobri na profissão como coach de vida e de negócios, de empreendedores. Eu vim entender como nós somos formados nas nossas convicções, sonhos e busca de realizações. Em uma casa que eu morei quando eu era criança, eu acredito agora, com esse entendimento, eu cheguei ao consenso de que aquilo foi muito importante. Todos os dias, no final da tarde, na janela do meu quarto, era onde os aviões decolavam de Porto Alegre para ganhar o mundo. Todos os dias eu via aqueles aviões partindo para algum lugar. Isso foi, acredito, construindo uma vontade de não ficar por lá. E aí depois eu vi, quando eu era pequeno ainda, a chegada do homem à Lua. Essas questões todas mexiam muito comigo. E aí foi me tornando essa pessoa que gostaria sempre de estar buscando algo novo. É um sonhador de construir algo maior do que já tinha sido construído na minha família, mas ganhando sempre o mundo. Sempre gostei muito de viajar. Então aquilo eu acredito que foi um despertar muito grande de querer estar num país que dominou minha infância pelos filmes, seriados, que poucos canais de TV existiam. Então o que a gente abastecia? Filmes americanos, seriados americanos. Alguns que realmente fizeram parte da minha infância e que me prepararam, asfaltaram o caminho para estar aqui na América. Acredito que foi isso que despertou de verdade. Quando você era criança, você pensava assim, né, no que eu quero ser quando crescer? Quando te perguntavam, qual era a sua resposta? Eu acho que era meio padrão. Eu queria ser astronauta, piloto de avião, alguma coisa assim. Até por causa desses momentos que eu tive vendo aqueles aviões. Era muito próximo. Aí já li sobre a Varig. Varig, para quem não conhece, Aviação Aérea Rio Grandense significa. A Varig nasceu lá no meu estado, então era muito próximo. Então, toda semana eu passava em frente ao aeroporto. E isso fez um despertar, sabe? Então aquele meio influenciou bastante. Muito. E eu tinha essa vontade depois. Vinha realizar uma parte desse sonho como piloto. Eu estudei para piloto privado. Você chegou a estudar. Estudei. Então isso fazia parte daquele jovem e daquele adolescente também. Uau. E um dia está dentro do meu plano estar chegando à Lua. Que incrível. E talvez seja um dos maiores sonhos que ainda, não é, depois daquele momento não se realizou mais. Então eu tenho isso na minha memória e eu acredito que vai se realizar.
Não tão breve, Mas pode realizar. mas assim, eu tenho a certeza disso. Que interessante, que interessante. Jaime, quanto tempo de América? São 23 anos. 23 anos. 23 Sim. anos. E quando você chegou aqui, como é que foi a sua história quando você chegou aqui nos Estados Unidos? A história de um empreendedor de um certo sucesso no Brasil, que já o Brasil não apresentava as condições que eu gostaria para minha vida, eu e a minha esposa, a Bianca. Decidimos vir para cá para ter nossa filha. No caso, nós pensávamos ter uma filha, não imaginei que seriam 3 filhas. E queria constituir uma família, talvez maior, então veio ela, daí uma decisão importante, termos filhos aqui, porque o Brasil eu vi diferente do que eu era acostumado na época de criança, que era aqueles conceitos de uma família alemã, de crescimento com responsabilidades, e aí logo depois da minha infância veio a lei do Gerson, de levar vantagem em tudo. Eu vi uma situação, eu vivi uma situação de pessoas que eu conhecia e que depois não se mostraram mais as pessoas que eu gostaria de estar envolvido. Entendo. E houve uma degradação, acredito, moral e de comportamentos no Brasil que eu não queria mais conviver. E eu pensei, qual é o país que pode me receber e que fazia parte da minha infância e adolescência? Eu disse, Estados Unidos. E minha esposa também disse, tô junto, vamos embora. Aí nós viemos para cá, começamos com alguma condição financeira que durou por pouco tempo, o câmbio era muito contra nós naquela época, infelizmente, né? Mas foi um aprendizado muito grande, acredito que grandes aprendizados na chegada. Sim, imagino. E como desafios, que a maioria, né, que está aqui, sabe o que é a chegada. Língua, trabalho, o inglês. Uma filha que estava aí para nasceu aqui a Bruna. Então, muitos desafios importantes que eu acredito que são as grandes experiências de vida. Que eu pedi. Eu pedi para Deus me entregue experiências de vida. E eu brinco muito com a minha própria situação. Que depois eu vim descobrir a força de projetar os teus pensamentos e o que você pede. Então, eu digo, cuidado com o que você pede. Eu pedi experiências. Eu não falei de experiências boas somente. Então, vieram as ruins junto, né? Então, é importante. Eu tiro onda minha mesmo sobre pedir experiências boas. É bem melhor que deixar aberto. Eu tive grandes experiências dos dois lados. Graças a Deus, as experiências boas foram bem superiores às ruins. E que foi me transformando nessa pessoa, acredito, bem mais evoluída. Muito mais conhecimento do que imagino se eu tivesse ficado no Brasil. Uau. E agora eu gostaria de saber, você é pai de 3 meninas, né? Quem é o Jaime, pai? Paizão. Eu sou um apaixonado por elas. Eu sou apaixonadaço, como diz lá no Rio Grande do Sul. Sou super apaixonado. É uma coisa que foge a qualquer tipo de palavra que eu possa te dizer, assim, é emocionante. São especiais demais para mim, demais. Minhas 4 mulheres. Você tem 4. Minha esposa e 3 filhas, vou deixar claro. Né? Sim, é verdade. Minhas filhas, elas são muito, muito especiais para mim. Como que é? A questão da educação eu acho um grande desafio, Sim. Não é, Jaime? Porque as pessoas, são 3 filhas, mas cada uma com a personalidade, com a sua peculiaridade. Como é que você lida com isso? Com a questão das diferenças entre as suas filhas? Assim, a primeira, a Bruna, então eu sou muito aberto, tá, Eliana? Eu sou muito aberto, muito franco com elas, porque eu entendo que os pais deveriam buscar ser melhores do que os nossos pais, né? Então eu busco ser, de alguma forma, meus pais foram e são ótimos, minha mãe infelizmente já faleceu, meu pai é sensacional, fez tudo o que foi possível fazer para nos criar, nos orientar, nos educar, mas eu acredito que dá para evoluir um pouquinho mais, Sim. ou muito mais. Esse é o meu caminho, eu falo para elas, eu quero ser melhor do que eu recebi. E o melhor que eu recebi, eu acredito que é a comunicação. Que você é especialista. Que é como eu posso aprender a ser melhor nesta geração
comunicando abertamente as situações. É isso que eu busco ser o melhor pai, comunicar melhor. E é claro, educação, técnicas que eu aprendi ao longo do meu caminho, para que elas se tornem pessoas que podem movimentar esse mundo para melhor. Sim. Esse é o meu caminho como pai, sabe? Meu sonho é deixar essa herança, muito mais, eu sou da área financeira, mas a herança que eu quero deixar são os meus comportamentos, essa comunicação aberta com filhos. Eu falo de todos os assuntos com elas, abertamente, e elas comigo. Bacana demais. Então elas muitas vezes chamam de colega, não é? Até rompendo essa hierarquia de pai e tal. São muito abertas comigo. Então, eu sou muito agradecido por essa abertura que, claro, nós plantamos dentro da nossa família. Sim, eu acho incrível isso, porque quando se tem comunicação, acho que a possibilidade... Você abre a possibilidade do diálogo, né? Sim. E aí o processo de educação, ele é muito mais facilitado, né? Sim, Isso sim. Eu concordo com você. Eu acho que essa foi a minha educação também, o diálogo. É muito bom. Eu gostaria só de completar que muitas vezes, inclusive, eu tenho que dizer, e muitas vezes eu digo, agora eu preciso me colocar como pai de vocês. Pontuar situações para que elas tenham certeza de quem é o amigo no momento apropriado de ser amigo e o pai com as funções de pai. Porque os filhos, eles precisam, na minha visão, ter esse discernimento de até onde vai a liberdade como filhos e aonde ele tem que ouvir o pai dele e a mãe. Sim, sim. Interessante. E tem o Jaime, escritor. Sim. Fala para mim, Jaime, sobre o que você escreve, o que você gosta de escrever. Eu sei que você faz parte da Academia Internacional de Literatura Brasileira também, né? Somos colegas. Fala um pouquinho aí sobre a sua contribuição aí no campo literário. Aí que eu coloco a comparação de ter filhas e filhos. Como eu não tive filhos, meninos, eu tenho 3 filhos. Até esse momento. Vai aumentar, tá, o número. Se Deus quiser, em breve. Então, eu me tornei escritor a convite de amigos lá na Flórida, enquanto eu estava morando na Flórida, que é um livro, inclusive na área imobiliária, onde eu escrevo sobre o comportamento de quem compra um imóvel. Eu não vou falar muito, porque senão eu tiro a curiosidade de saber qual é o comportamento. Sim, claro. Então é Como Comprar a Casa dos Seus Sonhos, o primeiro livro, escrito com colegas, amigos queridos lá na Flórida, onde eu dei essas ideias ou condições para a pessoa se entender como comprador de um imóvel. É um livro bem completo, apesar de ser um livro pequeno, fácil de ler também. E aí o editor, ele viu que eu tinha uma vontade muito grande, colaborei bastante, fiquei muito tempo com ele, mesmo que a participação de cada um fosse pequena, ele identificou em mim uma pessoa que poderia ter o seu próprio livro, logo, talvez no futuro, e ele me colocou um desafio. Sei que você é uma mulher movida a desafios, eu também sou. Isso é ótimo. E aí ele disse, por que você não escreve um livro solo? Só você escreve um livro. E aí eu pensei, mas livro do quê? Eu não sou escritor, eu escrevi uma parte dentro de um livro com outros colegas. Ele disse, vai para casa, pensa num título que seja algo que você possa estar gostando. E eu comecei a analisar a vida dentro da minha casa. Os comportamentos meus a respeito com as minhas filhas, com a minha esposa, a Bianca com as nossas filhas. E aí eu notei que tinha algo diferente dentro de casa, que estava fazendo parte da nossa família, sem ser um filho, sem ser a minha esposa, que eram os eletrônicos, principalmente celular, que fazia parte já de alguns momentos à mesa, nas nossas saídas de família. Morávamos na Flórida, bem perto da praia. E essa situação, essa ferramenta estava na nossa família, basicamente sem ser convidado. O meio eletrônico entrou na nossa vida. E aí eu não sabia como lidar com isso. E fui estudar sobre os meios digitais. E eu cheguei ao título do meu primeiro livro solo, que é Escravidão Digital,
E para mim é um grande filho, porque eu tinha uma data para terminar, então foi um livro que eu mergulhei durante 60 dias, pesquisei muito e até hoje eu posso garantir que ele é super atualizado, porque estamos vivendo, acredito, a era da escravidão digital, os vícios digitais. E ele é um livro que eu considero completo, ele mostra por que nós nos tornamos escravos digitais, quais são as saídas para isso, as soluções para deixarmos de ser, mas basicamente ele explica o caminho do que está acontecendo hoje no mundo, no meio digital. Nossa, é interessante esse livro, porque eu acho que dentro desse contexto da educação, para nós pais, é muito desafiador, porque primeiro, é o que você falou, ele chegou na nossa casa meio que, né, sem ser convidado, é um intruso, Sim. E, né, tornou-se aí parte da família. Nós estamos convivendo aí com as novas tecnologias, com o digital. Como orientar os nossos filhos para a utilização inteligente dessas ferramentas? Esse é o nosso... Né? É muito desafiador mesmo. Incrivelmente desafiador. Então, acho que o livro ele é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Inclusive, eu uso ele diariamente. Porque a maioria dos pais... Eu trabalho com essa questão de educação há bastante tempo. Claro que agora muito mais na área financeira. Só que existem situações pontuais dentro da família, nos momentos familiares, que nós deveríamos atuar fortemente para evitar que esse instrumento atrapalhe o futuro das nossas famílias. Exato. Então, todos os dias, eu só vou dar uma palhinha aqui, tá, pessoal? Uma parte importante do livro que eu ensino. Tem pessoas que se preocupam em trancar as portas e janelas de casa, não é, Eliana? A grande maioria dos pais, ele vai lá e confere. Eu faço isso todas as noites. Eu sou o último, vou lá, confiro se está tudo trancado, tudo legal. E as pessoas não se dão conta de que a maior porta aberta dentro da sua casa está no telefone do seu filho. Ou no seu telefone. O mundo está entrando ali dentro e da sua entra casa. sem pedir permissão, e às vezes você que faz questão de abrir essa porta. Se nós não tivermos esse conhecimento, você vai deixar o seu filho dormir com o telefone. Você vai deixar o seu marido, sua esposa dormir com o telefone ao lado da cama. E se você tiver conhecimento, tipo o que eu entrego aqui, você vai saber fazer a ronda noturna. Minhas filhas querem bater em mim, tá? Não é confortável, nunca. Mudança de comportamento é confortável. Mudanças não são confortáveis. Eu faço a ronda noturna e confiro. Elas já têm idade. A minha filha mais velha tem 23, estará fazendo 23 anos. Outra de 20, outra de 18. E elas me dizem, pai, como assim? Você ainda nos controla? Eu digo, claro. Porque se eu não controlar, o teu aparelho eletrônico vai controlar a sua vida. E é assim, ele foi fabricado para isso. Ele veio para nos escravizar. E se os pais não souberem, eles realmente poderão perder muito com isso. É incrível. Esse tema escravidão é muito forte. Nós nos tornamos reféns da tecnologia e como lidar com isso. Você traz um ponto aí que daria para a gente fazer um podcast somente sobre isso, sobre a questão do uso das tecnologias. Porque é algo que está destruindo famílias. Nós temos jovens aí que os pais perderam o controle sobre eles, né? Então, o livro é bem interessante, o título, na Escravidão Digital. Bem atual, Jaime. Parabéns. E o outro? E o terceiro? O outro Educação financeira. É educação financeira para imigrantes. Que saibamos, eu e a Bianca escrevemos esse livro para dar essa palhinha não só da visão masculina, mas também das mulheres na questão do dinheiro. Aqui, educação financeira para imigrantes, já chegando, acredito que esse ano, no mais tardar no início de 2025, estará com a terceira edição, se encerrou, ele é impresso, deveremos ter a continuação dele, tanto impressa como audiobooks e e-books, para que possamos atingir mais pessoas. Ele mostra a realidade do imigrante brasileiro aqui na América, mas os conceitos servem para quem estiver em qualquer lugar do mundo. Os nossos conceitos aqui colocados são
das responsabilidades a respeito de dinheiro e as finanças da família, como identificar quem gasta mais, quem gasta menos, quem é mais responsável. E aí tem várias situações que aqui colocadas de imigrantes brasileiros, a minha dentro da minha casa e da maioria dos imigrantes. Como é que o imigrante se comporta num país onde ele tem tudo, ele pode ter o que ele quiser? Qual o comportamento que ele tem e qual o comportamento que deveria ter para que ele se descubra uma pessoa próspera, onde dinheiro é somente uma ferramenta a mais para chegar na prosperidade. E também onde nós identificamos que a grande maioria dos brasileiros, infelizmente, vai ter que trabalhar até o seu último dia de vida. Até o último dia de vida. Porque falta educação financeira. Porque falta educação financeira. Ele produz. E aí é uma coisa que choca muitos brasileiros que estão no Brasil. Pela diferença do que acontece no Brasil a respeito de dinheiro. No Brasil, o dinheiro é difícil, muitas vezes. É um país que não é justo com essa área. Tem muita gente muito boa, trabalhando muito, que não tem resultado financeiro. E que aqui teria. E esse brasileiro vem para cá e produz muito dinheiro. O que ele não sabe é lidar com dinheiro produzido. Então aqui não, o que eu digo que é uma notícia nova, que muitos não entendem, aqui que o brasileiro, em geral, o brasileiro imigrante aqui não tem problema financeiro. Eu trabalho com brasileiros todos os dias, atendimentos de famílias todos os dias, e o que eu vejo não existe falta de dinheiro aqui. A questão é gerenciar esse dinheiro que tem. Dinheiro. E quase sempre quantidade. E quase sempre os maiores problemas são devido à quantidade produzida, que é uma loucura, não é? Comparando ao Brasil. Lá você tem um povo que precisa de instrução para saber como produzir. Aqui você não tem esse problema. Ele produz muito, só que ele descobre lá mais tarde. Tem um povo que precisa de instrução. 65 anos, que ele vai precisar trabalhar até os últimos dias. E a gente não quer isso. Eu quero que essa pessoa seja próspera. E está aqui o livro, que é um mapa de como sermos prósperos. Ah, interessante. Mas eu já assisti uma palestra sua e da Bianca, fiquei bem impressionada. Quero ler esse livro, com certeza, tá? Maravilhoso, honrado. Sim. E você fala sobre isso. O que eu acho bonito, né, em vocês, no trabalho de vocês, é essa preocupação em orientar, né, a comunidade brasileira sobre como ter essa educação, esse gerenciamento. E vocês falam em construir uma comunidade próspera. Nós queremos, eu ouvi isso vocês, né? Sim. Nós queremos uma comunidade próspera. Né, o bem que você tem para sua família, você quer para as outras famílias. Isso é muito importante. Fala um pouco para a gente, Jaime, sobre essa filosofia de vida de vocês, essa filosofia de trabalho que vocês trazem com muito carinho, com muito respeito para a nossa comunidade. É muito bom você tocar nisso, porque é uma filosofia de vida. E quando ela se torna uma filosofia de vida, onde o propósito é muito forte, você não foca só no seu lado profissional de produzir dinheiro com a sua profissão. O que eu quero dizer com isso? Que se a pessoa nos procura, um chefe de família, mesmo que seja um adolescente preocupado com o seu futuro financeiro, nós entregamos muitas informações e muito conhecimento. E que às vezes, para você chegar no ponto financeiro, você estuda a vida da pessoa, você troca muitas ideias. Eu entrego 50 anos de experiência da minha vida, e isso colabora com aquele ser humano que está comigo naquele momento. Então eu costumo dizer que 95% dos atendimentos que nós temos, ele não tem a ver com dinheiro. Por mais louco que possa parecer, o nosso envolvimento é com a pessoa que está ali, com o que ele deseja realizar de sonhos, qual é a realidade dele hoje. Então, muitas vezes, respondendo a tua pergunta, o nosso propósito é que aquela pessoa seja um ser humano melhor. E o dinheiro, como é uma ferramenta, quando está com um ser humano melhor, que se responsabiliza pelos processos, se responsabiliza pela família, se responsabiliza pelo meio onde ele vive, o dinheiro frutifica. E aí, com o nosso conhecimento que ele recebe, esse dinheiro que frutificou, já tem quantidade,
essa pessoa já sabe o que fazer com a sobra, e aí essa ferramenta atua na vida daquela pessoa para vários futuros que ele determina. Tipo, eu quero meu sonho, meu filho numa faculdade maravilhosa, a viagem dos meus sonhos, um tratamento médico de um parente, dele talvez. O que o dinheiro é uma ferramenta maravilhosa para isso. Não só para bens materiais, como muitos pensam. O dinheiro é uma ferramenta maravilhosa para a pessoa ter qualidade de vida. Então nós colocamos essas situações todas. É interessante. Você, você é um profissional na área, como que as pessoas lidam com essa questão da educação financeira, de perceber que ele precisa de um mentor, de alguém para orientá-lo sobre como gerenciar o seu dinheiro? Porque às vezes nós somos egoístas, né? Nós nos achamos autossuficientes. Quem é ele para falar onde é que eu vou aplicar meu dinheiro, o que é que eu vou fazer com o meu dinheiro? Como é que está essa abertura por parte das pessoas? Geralmente são as pessoas que procuram vocês e demonstram que têm interesse, ou vocês é que procuram as pessoas e falam sobre a importância da educação financeira? Como é que... É excelente a tua pergunta, porque dá a condição de espalhar uma situação. O brasileiro ainda, nós estamos nesse caminho, jogando informações e conhecimento para mudar o que acontece hoje. Nós ainda temos que fazer muita força, nós gastamos muita energia para chegarmos até o imigrante brasileiro. É uma energia, uma força realmente descomunal para que essa pessoa pare um minuto para que ela entenda da necessidade. Então nós estamos nesse caminho e que em breve, acredito que seja alterado, onde essas pessoas entendam que além, por exemplo, de ter um dentista quando você tem dor de dente, ter um advogado quando você quer algo na área de leis, ter um esteticista para cuidar de você visualmente, você deveria ter um orientador financeiro. Porque sem dinheiro você não consegue ter a melhor pele, melhor cabelo, você não consegue o melhor advogado, você não consegue nem o melhor alimento sem essa ferramenta de dinheiro bem resolvida. Sim. E nós somos esses profissionais. Então eu acredito que ainda não, o nosso povo imigrante ainda não nos procura da maneira que deveria. Nós estamos crescendo e mudando essa realidade para que daí sim, a pessoa que quer ser próspera e precisa da ferramenta dinheiro, ela saiba que tem que colocar na agenda dela uma parada técnica que eu chamo, de que ela no dia X, na hora X e Y, ela precisa estar recebendo conhecimento nessa área. Ainda é pouco esse movimento, mas está mudando. Graças a Deus, está mudando. Que bom, eu estou precisando dessa parada técnica, viu, mas estou aqui para apoiar quem quer, quem precisa. E o que eu sei é que, na realidade, existe uma crença de que transformar você de uma pessoa que ainda não tem volume financeiro em uma pessoa próspera nessa área, existe uma crença que isso demora, que é difícil e precisa grandes volumes de dinheiro. E nós trabalhamos para desmanchar essa crença. Não precisa grande volume, não precisa muito tempo e é mais fácil do que as pessoas imaginam. Uau! É muito mais fácil, muito mais rápido, desde que tenham profissionais que queiram o seu bem de verdade. Para que você possa construir riqueza. Há quanto tempo você trabalha nessa área de educação diretamente financeira? como profissional financeiro, 6 anos. 6 anos. Envolvido nessa área há quase 20, de alguma forma. Como palestrante, mais de 10 anos. Mas sempre, no passado, 6 anos para trás, de maneira altruísta, entregando conhecimento. E a gente está nessa área, nós estamos como apaixonados há um bom tempo. Jaime, nós estamos celebrando aqui no estado de Massachusetts meio século de imigração. Né? Então, a comunidade brasileira está presente aqui por 50 anos. A comunidade está envelhecendo. Qual é o conselho que você dá para nós brasileiros que estamos envelhecendo aqui em terras estrangeiras? Nós falamos muito já a respeito, Eliana, sobre conhecimento. Ele transforma, abre portas, ele leva você para lugares que você não imagina. Eu acredito que ainda falta
a pessoa entender que ela não é um robô. A maioria, pelo que eu enxergo, a maioria dos brasileiros ainda vem para cá com um conceito que ele precisa trabalhar número de horas absurdas aqui na América, e que ele não se enxerga como uma pessoa incluída no meio da comunidade americana, e talvez por isso que ele não para ouvir a respeito. Eu acredito que a pessoa que já está com 50, 55 anos, ela deveria parar urgentemente para ouvir o que existe nesse meio. Tá bom, obrigada por estar falando comigo. Perdoe. Não, sério. Então, quem está nessa idade, se liga o sinal vermelho. Vermelho. Porque o que a gente descobriu nos últimos 30 anos, e que também não se tornou público, fica assim na entrelinha, é que nós vamos viver muito mais. Então fala bem aqui para essa câmera, Jaime, Vou porque falar. é bem sério. Nós vamos viver muito mais do que nós imaginamos. Muito, muito, muito mais. Eu, por exemplo, quero colegas. Porque eu já programei, se Deus puder me entregar saúde, é só o que eu preciso para passar de 105 anos. Por mais que a pessoa aí do outro lado possa estar rindo de mim, eu programei. Inclusive, tem um amigo lá em Porto Alegre que faleceu com 105 anos. Mas não é os 105 anos se arrastando. É inteiro, mente 100%, corpo tá legal, e aí Deus te leva. Então é assim que eu quero partir no meu futuro. Então tem muita gente na cidade, só que nós descobrimos o quê? Sem dinheiro de qualidade, você não vai chegar nesse ponto, porque vem doenças, você precisa de dinheiro. Você quer viver talvez com os teus netos, viajar bastante, aproveitar as melhores comidas, os melhores hotéis. E aí você vive uma vida de reclusão, sem condição financeira, eu acho muito triste. Nós estamos vivendo muito mais, e com muito mais qualidade, se tiver o dinheiro como uma ferramenta de levar prosperidade. Então presta atenção nisso. Tá bom. Jaime, vamos lembrar aqui, só notícia boa. Você tem alguma novidade para contar para gente aí? Tem algum curso, alguma palestra, algum evento acontecendo para você compartilhar? Muito, muito bom. Nós estamos com a chegada do próximo filho, a nova edição do Educação Financeira para Imigrantes e outros livros. Onde as pessoas seus livros? Eles estão quase todos esgotados. Nós vamos lançá-los novamente nesses vários formatos, impresso, audiobook e e-book também. Ótimo. Só fazer contato com a gente, colocar na lista de espera, e vão estar nas plataformas de venda, sem dúvida, para que possamos espalhar pelo mundo. Nós temos os bootcamps regulares para quem quer estar na nossa profissão. Nós precisamos já, urgentemente, de centenas de brasileiros, porque tratamos com brasileiros a respeito de educação financeira. Nosso atendimento é individual. Ninguém fica falando das suas minúcias de dinheiro em público. Sim. Nossos atendimentos são individuais. Precisamos, se você conhece alguém que gostaria de ser um profissional financeiro, só precisa ter o Work Permit. Então é algo básico aqui. E a gente treina do zero até ser um grande profissional financeiro. Talvez você conheça alguém para indicar. Essa é uma ótima notícia, hein? Acredito que é uma excelente notícia. Pra quem quer trabalhar. Porque muita gente gostaria de estar fazendo talvez outra atividade, ter outra profissão, e não sabia que pode ser um profissional financeiro extremamente bem remunerado aqui na América, ajudando pessoas a serem mais prósperas do que já são. Sim. E que podem ganhar um mundo com essas informações. Talvez vire um colega meu, escritor. Para mim é uma arte ser escritor. É incrível, maravilhoso ser escritor. E outras notícias, nós temos os eventos de educação financeira, normalmente de 15 em 15 dias, às vezes até semanais, gratuitos. E o nosso atendimento, acredito que a melhor notícia, a notícia boa que continua, espero que possamos manter, é que o nosso atendimento é gratuito a respeito de finanças. Então, a pessoa que me disser assim, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Não, peraí. Tempo é você que determina, e dinheiro para pagar não precisa, então o que está esperando? Deixa então o seu @, aí para as pessoas entrarem em contato com você. Eu acho que é muito importante. Pode falar aí. Qual que é o seu... O nosso acesso no Instagram é @soujaimezimmer, @soujaimezimmer. O nosso website é www.soujaimezimmer.com.
www.okforever.com, okforever.com, que é o conceito de estar bem para sempre. Ok. Esse é o nosso conceito, é o conceito de vida hoje que eu vivo. Nossa agência vive esse conceito, que é não ter limites e viver bem para sempre. Que tem muito a ver com o nome do programa. Exato. Que é a notícia boa. Notícia boa. Em suas considerações finais, você tem algum agradecimento para fazer? Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Obrigado, uma Fique à honra estar aqui vontade. contigo. Agradecendo você pela oportunidade, uma comunicadora e professora de comunicação, de muito sucesso, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Obrigado. Eu quero deixar a mensagem de que nós podemos tudo que nós pensarmos. Então, busque pensar positivo, busque pensar grande, que dá o mesmo trabalho. Isso é muito, muito falado, mas eu acredito que tem que ser repetido. Sim, dá o mesmo trabalho do que pensar pequeno, então pensa grande, pensa positivo. Você cria a sua realidade futura, eu sou prova disso, eu criei, você criou a tua realidade. Para isso precisa técnica, precisa parar a correria de vida. Para um pouquinho, reflete. Tem muita gente boa aqui na América para ajudar você que talvez está passando por uma situação não muito fácil. Pare um pouco e busque ajuda, busque ajuda competente, porque essa ajuda está à tua disposição. Obrigada. Eu estou aqui também para agradecer ao Jaime por ter tirado parte do seu tempo, que é tão precioso, mas para estar aqui trazendo ótimas notícias, compartilhando o seu conhecimento, que é isso, informação muitas vezes vale, não tem preço na verdade, né? A informação é um bem que a gente não consegue mensurar aí com dinheiro. Agradecimentos. O Maurício, que está aí nos bastidores, nosso produtor. Obrigada, Maurício! Obrigada mesmo. E o Carlos, o meu marido, que está aí na assistência. Carlos, muito obrigada pelo seu apoio, pelo seu carinho, sempre aqui nos acompanhando, viu? E a vocês que estão nos acompanhando nesse podcast, só notícia boa. É uma alegria o programa, ele está crescendo muito porque vocês estão aí nos acompanhando, dando todo o apoio. Muitíssimo obrigada ao doutor Vinícius Bicalho, nosso querido parceiro. Eu estou querendo trazer você aqui novamente para trazer novidades na área jurídica aí, que nós estamos sabendo que o processo migratório está com várias novidades, nós queremos. Doutor Vinícius, muito, muito, muito obrigada mesmo pela sua parceria. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.